Querido amigo, meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui pelo Português Ministry, no Arizona, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você pergunta e o pastor responde. Hoje nós estaremos estudando a terceira pergunta desta série que eu tenho tentado tirar as suas dúvidas através da palavra do Senhor. A pergunta de hoje é: por que Miguel e Satanás estavam disputando o corpo de Moisés? Essa é uma passagem muito polêmica e carece de um estudo muito abrangente. Por que Miguel, o arcanjo Miguel, e Satanás estavam disputando o corpo de Moisés? Em Judas 1, versículo 9, está escrito assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando disputava ou contendia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, porém lhe disse: que o Senhor te repreenda. Judas 1, versículo 9. Nós precisamos analisar esse texto à luz das Escrituras Sagradas, para não incorrermos em erro doutrinário. Lembrando que um texto fora do contexto é pretexto para uma heresia. E a tônica, o assunto central do livro de Judas foi a repreensão contra os falsos mestres, aos quais também Judas chama de sonhadores alucinados, que rejeitam o governo e difamavam as autoridades. Então, eram estas pessoas que Judas estava querendo combater. Mas a pergunta é: por que Miguel e Satanás estavam tentando disputar o corpo de Moisés? Moisés já estava morto, lá no cume do Monte Pisga. Você sabe que ele não entrou na Terra Prometida, mas ele teve a oportunidade de ver toda a Terra Prometida no alto do Monte Pisga, e dali foi sepultado. Quem sepultou Moisés? Já já você vai saber. Mas o motivo pelo qual Miguel estava disputando com Satanás o corpo de Moisés, eu acredito, tenho bastante fundamento na minha crença, que Satanás e seus demônios estavam tentando resgatar o corpo de Moisés para transformar o túmulo de Moisés em um monumento de idolatria. Essa é a minha crença e tem fundamento bíblico e histórico, tá bom? Você veja que as pirâmides do Egito eram túmulos funerários dos faraós e até hoje elas são locais de peregrinação e adoração. Na América Central, nós temos ali na Guatemala e principalmente no México, as pirâmides também, que eram urnas ou túmulos funerários dos seus líderes. Também aqui na América do Sul, em Machu Picchu, no Peru, na cidade de Cusco, nós temos lá muitos monumentos e cidades até que serviam para reverenciar os seus líderes e os seus reis. E também nós não podemos desconsiderar que a batalha espiritual existe e é real. O apóstolo Paulo, você não pode desprezar esse assunto de batalha espiritual, porque o acontecimento ali entre o arcanjo Miguel e Satanás era uma batalha na esfera celestial. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11, com destaque ao verso 12, ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes ou nas regiões superiores. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que você possa resistir tudo e permanecer inabalável. Efésios 6, do 11 ao 13. Então, o arcanjo Miguel, ele venceu essa disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. E por que ele venceu? Porque está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículos 5 e 6, assim: morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Agora, olha o que diz o versículo 6. E o próprio Deus sepultou Moisés num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Detalhe aqui, Deuteronômio 34, 6. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura de Moisés. Então, se Satanás disputou com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés, ele perdeu a batalha, que o corpo de Moisés permaneceu no cume do Pisga. E diz Deuteronômio 34, 6, que o próprio Deus sepultou Moisés ali foi num vale, no alto do Monte Pisga, e ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura de Moisés. Então, a batalha espiritual, ela existe e ela é real. E é muito importante também destacar que o Senhor já nos deu, na batalha espiritual, o Senhor já nos deu autoridade contra principados e potestades. Está escrito lá em Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou autoridade, palavra de Jesus, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. E também em Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, em meu nome você pode expulsar demônio. Mas não faça isso como fizeram os filhos de Seva, em Atos 19. Diz que eles eram judeus exorcistas e ambulantes, e que eles tentavam expulsar demônios usando o nome de Jesus e o nome de Paulo. Está lá em Atos 19, do 13 ao 17. Eu vos conjuro pelo Jesus que Paulo prega. E diz que o processo de espírito falou para eles, não é? Eu conheço a Jesus, mas eu também sei quem é Paulo. Quem é você? E o processo saltou sobre eles, 7 filhos de um sacerdote, e eles saíram feridos e machucados. Então, a batalha espiritual é real, mas o que vai nos legitimar para a batalha espiritual é uma vida de obediência e uma vida de santidade diante do Senhor. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Não é? Houve uma batalha pelo corpo de Moisés? Houve. Miguel, ele venceu a batalha, o corpo permaneceu lá no Monte Pisga. E o próprio Senhor sepultou Moisés. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Claro, para que o corpo de Moisés não se transformasse em instrumento de idolatria, como tantas outras pessoas que morreram e os seus corpos se tornaram instrumento de idolatria. Ficamos por aqui, até uma próxima palavra, onde nós tentaremos esclarecer as suas dúvidas, no nome do Senhor Jesus. Graça e paz, leia o esboço dessa palavra. O link ficará na descrição
dessa live. Leia e compartilhe. Foi muito bom estar com você. Graça e paz. Tchau!